Olá, meus amigos, estamos aí, né? Vendo essa questão que tem um texto aí que deixa a gente meio mas é legal para a gente revisar vários conceitos da física, tá? Segundo os autores do artigo publicado recentemente na revista The Physics Teacher, né, o que faz o corredor Zayn-Bolt um atleta especial é o tamanho da sua passada, né? Para efeito de comparação, o Zayn-Bolt precisa de apenas 41 passadas para completar 100 metros de corrida, enquanto outros atletas precisam dar 41 passadas para completar esse percurso em 10 segundos, que é o tempinho, tá? Então esse é o trecho do texto. Seguindo o baile, agora, considere que o Zayn-Bolt, para os mesmos 100 metros, mantivesse o tamanho médio da sua passada, tá? Então, esse ponto é importante. Vou manter o mesmo tamanho médio da passada dele, tá? Mais 10 passadas com a frequência média de outro atleta, né? Como referido anteriormente. Ele quer saber o tempo que ele gasta. Então, vamos voltar aqui para a gente ver alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito é o nosso conceito de frequência. O que é frequência? Todo mundo sabe o que é. Frequência é quantas vezes você faz uma determinada coisa, você repete uma coisa em um tempo. Então, por exemplo, provavelmente você na sua escola, em algum momento da sua vida, fazia uma chamada, era feita uma chamada, né? E a chamada ela serve exatamente para avaliar a sua frequência. Pô, Moura, por que ela avalia a minha frequência? Porque ela avalia quantas vezes eu vou para a escola, que é o meu número de repetições, em um determinado tempo. Então, isso é a frequência, né? A frequência é definida como o número de repetições em um determinado tempo que a gente faz a parada, beleza? Então, temos aí a avaliação de frequências da gente, tá? Então, vamos guardar essa information, beleza? Então, seguindo essa ideiazinha, vou tirar a frequência do atleta que ele sugere, né? Porque qual é a frequência do atleta que o problema sugere? Que ele dá 45 passadas em 10 segundos, tá bom? Então, com isso, eu consigo determinar a frequência desses atletas, né? A frequência desses atletas, ela é 45 dividido por 10, tá? Vou deixar assim, né? Eu gosto de representar como RPS, repetições por segundo, ou poderia botar passadas por segundo, tá? Um outro conceito intimamente ligado à frequência é o conceito de período, que é um conceito que provavelmente você também conhece muito bem. Porque se eu te perguntar, qual é o período de um mês? Me responder, 30 dias. Qual é o período de uma semana? 7 dias. Então, o período é o tempo que a gente leva para executar uma repetição, para uma coisa se repetir. Tá? E uma dado importante é que o período ele é o inverso da frequência. Quanto maior a nossa frequência, conforme a frequência aumenta, o período ele diminui, tá? Então, isso daqui é bom porque agora que eu conheço a frequência do meu problema, eu posso determinar o período dele, tá? De forma bem simples. O que é o período? Seria o tempo que esse atleta vai dar para dar uma passadinha só. E esse tempo é fácil de determinar, porque o tempo de uma passada é o inverso da frequência, ou seja, 10 dividido por 45 segundos é o tempo para uma passada. Pô, Moura, por que você está focando no tempo de uma passada? Porque ele quer que o Bolt dê uma passada do tamanho da dele, só que num tempo diferente, que é na frequência dos outros atletas, no tempo dos outros atletas, tá? E não no tempo dele. E isso vai me permitir representar a velocidade do Usain Bolt. Por exemplo, qual é o tamanho da passada do Bolt? Né? É fácil perceber o tamanho da passada. Por quê? Ele deu o tamanho da pista e o número de passadas. Então, dessa forma, a passada do Bolt ela vai ser 100 metros, que é tudo que ele andou, né? Dividido pelo número de passadas que ele deu, tá? Então, esse é o tamanho da passada do Bolt. Se eu tenho a distância e tenho o tempo, eu consigo determinar a
Velu, tá? Então, por exemplo, a velocidade média com que o Bolt dá uma determinada passada é a distância que ele anda, né? É a distância percorrida, né? A distância de cada passada dividido pelo tempo de cada passada, tá? Eu sei essa distância, é 100 por 41. E tudo isso dividido pelo tempo. E o meu tempo é 10 dividido por 45. Lá vou eu, repito a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda fração. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Vou simplificar o que é fácil, né? 0 com 0. Então, seguindo o Bailes, aqui vai ficar 450 por 41, tá? Metros por segundo, que são as unidades que eu usei. Com isso, eu determinei a velocidade com que o Bolt anda. Moura, por que é importante determinar a velocidade com que o Bolt anda? Porque ele não quer saber o tempo? Se ele quer saber o tempo, e a informação que eu tenho é a da corrida. A corrida não é de 100 metros rasos? Então, sei a velocidade, sei a distância, eu consigo achar o tempo. Fazendo também a mesma ideia de velocidade média. Só que agora, mudando a minha incógnita, a velocidade do Bolt é 450 dividido por 41. A distância que ele vai percorrer é uma distância de 100. Pelo tempo. E aí, vou simplificar o que é simples, né? O que fica fácil. Então, vai ter aqui, ó, 0 com 0. Foi-se embora. E agora, vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, vai ficar 45 vezes t igual a 410, tá? Então, o tempo que está acontecendo aqui é 410 dividido por 45. Esse tempo vai ter um valor aproximado, que é o que ele quer, né? Vamos ver aqui, ó, a continha meio enjoadinha, né? 470 dividido por 45, 9,1. Um tempo aproximado em segundos do Bolt, dado as condições do problema, tá bom? Vê aí se ficou claro a ideia, tá? Qualquer coisa, manda dúvidas aí nos comentários, né? Ou dá uma olhadinha novamente no vídeo, né? Para ver se ficou tudo certinho. E isso vai estar na nossa letra A. Valeu, beijão para vocês.